Olá, paz do Senhor a todos. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, a medida da injustiça dos amorreus. Onde está escrito essa palavra? Quem era esse povo? Vamos conhecer um pouco sobre a sua história. A medida dos amorreus ainda não encheu. O que quer dizer essa frase? Essa frase está no versículo 16 ali, ó. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. O que Deus quis dizer com isso? Aqui o contexto é que Deus aparece a Abraão e faz-lhe promessas. Promessas que ele teria uma descendência grande, né? Numerosa. Porém, essa descendência desceria a uma terra e o povo dessa terra o escravizaria por 400 anos. Temos que memorizar esse tempo, 400 anos, é muito importante isso. E depois Deus julgaria essa nação que Israel, né, a descendência de Abraão, estaria servindo. E foi o momento das 10 pragas. Ali Deus estava julgando o Egito. E diz que depois disso tudo, depois desses 400 anos, Israel sairia dali, a descendência de Abraão sairia dali com muita riqueza. Foi quando o povo do Egito deu seus brincos, suas pulseiras, anel, ouro, tudo para que eles fossem logo embora, para que eles não fossem mais atingidos pela praga vindas do Senhor. Então ele diz que na quarta geração do povo de Abraão, dos descendentes de Abraão, voltariam para ali, aonde Abraão estava, que era Canaã. Por isso, então, se passaram ali os 400 anos, na verdade 430 que eles estavam no Egito, porém 400 anos escravizados. E aí ele fala essa frase interessante, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Que medida é essa? Que injustiça é essa? Vamos ver. Quem eram os amorreus? Os amorreus eram descendentes de Canaã, eram filhos de Canaã. Canaã era filho de Cã, que era filho de Noé. Canaã foi aquele que Noé predisse sobre ele uma maldição, né, por causa de seu filho Cã. Então, Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, aí os povos, né, e ao Amorreu e ao Girgazeu. Esses povos estavam na terra de Canaã quando Israel foi retomar, né, a sua terra, porque Deus havia dado a Abraão. Lembra-se disso. Então foi uma retomada de posse. Então ali estava o Jebuseu, ali estava o Amorreu e ali estava o Girgazeu. Nós vamos nos ater nesse estudo apenas aos amorreus. Então ali eu coloquei que a medida dos amorreus ela só transbordou diante de Deus após 400 anos. Mais de 400 anos depois. Vejam a paciência de Deus. Vejam ali a sua misericórdia e também a sua justiça. Por quê? Porque Deus não expulsou esses povos de Canaã sem que eles tivessem culpa de nada, simplesmente para colocar ali seus filhos. Porque Deus também trabalha com a justiça. O que quer dizer isso? Porque para que Deus colocasse de volta o seu povo Israel em Canaã, ele precisava tirar os povos que ali habitavam. Porém, Deus não os tira assim ao seu bel prazer. Deus os tira dali porque eles também eram injustos nas suas atitudes. Então, à medida que o tempo está passando com Israel lá no Egito, escravizado, os 400 anos que estão lá são os 400 anos que, contemporaneamente falando, os amorreus estão também cometendo injustiças diante de Deus, atrocidades, pecados horríveis diante de Deus. Então, por isso que Deus espera até esse tempo para que seja justo a expulsão desse povo lá dessa cidade, lá de Canaã, né? De todo o território de Canaã. Então diz ali em Levítico 18 quais eram os pecados que Deus não queria que o seu povo cometesse ao entrar em Canaã. Ali em Levítico 18, Deus faz uma relação de pecados que ele proíbe Israel de cometer. Ele vai avisando para que Israel, ao entrar em Canaã, não cometa esses pecados, essas atrocidades, essas abominações.
Então Levítico 18 começa a relatar ali a partir do versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Descobrir a nudez aqui é uma forma branda, né, de falar sobre a relação sexual entre homens e mulheres. E aqui ele está falando sobre relação de parentes, né, entre parentes. E ali ele vai falar: não descobrirás a nudez de teu pai, ter relação com o próprio pai ou com a própria mãe. E o 8 ele vai dizer para não descobrir a nudez da esposa do pai. Pode não ser a mãe dele, né? Mas que ele também não deveria descobrir a nudez da esposa do pai. A nudez da irmã, que é filha só do pai, mas não da mãe dele, né? Ou filha só da mãe e não do pai dele, tipo uma meia-irmã, né? Ele está dizendo: não fará isso, né? Nascida na sua casa ou fora da casa. Não descobrirás essa nudez. A nudez da filha do teu filho, ou seja, a nudez da sua neta, né? Ou da filha da sua filha. Deus vai amarrando tudo para que o homem não escape para lugar nenhum nessa área, né? A sua nudez não descobrirás porque é tua nudez, ou seja, é da sua própria família, porque se torna um, né? Como se fosse um só no casal, e dali em diante é a própria nudez da própria pessoa. A nudez da filha da mulher de teu pai. Não é a tua mãe, mas é a filha da mulher do teu pai, talvez com outro homem, né? Não descobrirás a tua nudez, ou até mesmo com seu pai, mas ela não é sua mãe. Você também não vai descobrir, porque é sua meia-irmã. Ele diz: gerada de teu pai, ela é tua irmã. A sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã do teu pai, ou seja, a sua tia, né? Não descobrirás. Ela é parenta de seu pai. E aí vai continuando, versículo 13. A nudez da irmã da tua mãe. No caso, a tia, né? É parenta da tua mãe. E ali ele continua, que é uma continuação do 13, ele diz: a nudez do irmão do teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é sua tia. É um complemento do versículo 13, né? Porque descobrindo a nudez da tia, está descobrindo a nudez do tio, que é irmão do pai dele, né? É essa a ideia. A nudez da mulher do teu irmão, a cunhada, né? Não descobrirás, é nudez do teu próprio irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha, a mãe e a filha, não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, né, uma neta, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são, maldade é. E não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã, duas irmãs para serem suas esposas, né, descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida. E não chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. O momento que a mulher tem ali o seu fluxo, né? Esse momento era uma separação. A mulher estava em condição de imundícia, digamos assim, né? Ela tinha que estar afastada por um período, então ali também não poderia se descobrir a nudez dessa mulher nesse período. E agora ele amplia um pouco mais e diz: nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. Saiu agora da parentela e agora foi para a mulher do próximo, que também não deve se descobrir a nudez. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Moloque era um deus antigo em que os israelitas chegaram a desobedecer a Deus nisso e colocaram seus filhos, suas crianças, no fogo, né? Porque era um deus de bronze, aonde colocavam em seus braços as suas crianças ali incandescentes, com seus braços incandescentes. E ali as crianças eram oferecidas a demônios, né, chamados ali de o deus Moloque. E não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. E agora Deus vai além e acrescenta agora que também ele não quer que homem se deite com homem do mesmo sexo, né? Então ele diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é.
E agora no 23 ele já acrescenta mais um nível nas suas proibições. Vai agora proibir entre homens e animais, entre mulheres e animais. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Aí então, Deus dando essas ordens específicas para Israel. E agora nós vamos ver o pecado dos amorreus e o porquê então que eles foram expulsos daquela terra. Né? A justiça de Deus agiu sobre a injustiça dos amorreus, porque findou-se o tempo, a taça da ira do Senhor chegou a transbordar. Então ele diz: com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Tá vendo? Então, Deus expulsou porque elas estavam contaminadas com todas aquelas situações que lemos anteriormente. E ele continua: por isso a terra está contaminada, a terra de Canaã. E eu visito a sua iniquidade e a terra vomita os seus moradores. Lembra que Deus falou também que visita até a terceira e quarta geração na sua iniquidade? É isso que ele está fazendo aqui, visitando na quarta geração a iniquidade deste povo, dos amorreus. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, né, o próprio judeu da terra, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra. Tá vendo? Ele expulsou não só os amorreus, mas todos os outros povos que habitavam ali. Se eu não me engano, eram 7 povos. Eles estavam abomináveis diante do Senhor e por isso foram expulsos, para que eles não cheguem diante de Deus e se tentem uma acusação em sua defesa, dizendo que Deus foi injusto, porque a terra era deles, eles moravam ali e ao seu bel prazer Deus tirou para colocar o seu filhinho mimado, digamos assim, né? Fazendo uma hipotética história aqui de que eles estivessem diante de Deus um dia e fazendo essa sua defesa. Então Deus vai dizer: não, eu lhes dei 400 anos, mas vocês agiram com injustiça, com abominações em cima de abominações contra a minha vontade. Então ele vai dizer: porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Veja que nós, com nossas atitudes erradas, nós contaminamos a terra na qual vivemos. Vejam, quando Adão pecou, a Bíblia vai dizer que começou a nascer espinhos e cardos, coisas que não nasciam antes do pecado, né? Então a terra começa a sofrer também por causa do nosso pecado, para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Então Deus age com justiça, e é por causa dessas injustiças, desses pecados e outros mais, que a terra vomitou os israelitas dela, e eles foram ali escravizados posteriormente pelos babilônios. Lembra disso? Que ficaram 70 anos lá para que a terra descansasse? Então, aqui a invasão de Josué, né, a conquista de Josué da terra prometida, foi uma retomada de posse. Ao mesmo tempo foi uma justiça de Deus perante a injustiça dos amorreus, porque ali chegou a medida da sua injustiça perante o Senhor. Então que Deus possa abençoar e que a gente possa sempre tentar ao máximo andar em justiça perante o Senhor, para que a gente não contamine a terra a qual estamos e ela nos vomite. Que possamos nos arrepender e estar perante o Senhor da maneira que Ele quer que estejamos. A paz a todos.